Oi, gente. Nessa aula agora eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre potenciação e, se o tempo permitir, eu vou fazer a correção do último exercício que eu mandei para vocês. Se não der para fazer a correção nesse vídeo, aí eu faço em outro vídeo, mas eu vou tentar fazer tudo nesse vídeo, tá? Então, primeiro eu vou explicar mais um pouco sobre o assunto de potenciação e depois eu vou colocar a correção do exercício. Então, a parte que eu quero trazer para vocês agora nesse momento é o seguinte. Eu já trabalhei com vocês como ler uma potenciação, né? Então, a gente viu que essa potência aqui mesmo se lê 7 elevado à segunda potência. 7 elevado à segunda potência. Essa daqui é 5 elevado à segunda potência. 8 elevado à terceira potência. E 4 elevado à terceira potência. O que a gente vai ver na aula de hoje é que esses dois expoentes, o expoente 2 e o expoente 3, eles recebem um nome especial, que só eles têm esse nome especial. O expoente 2, ele é chamado de quadrado. E o expoente 3 é chamado de cubo. Então, nesse caso que você tem 7 com o expoente 2, você também pode ler 7 elevado ao quadrado, porque o expoente 2 também é chamado de quadrado. E aqui que você tem 8 elevado à terceira potência, você também pode ler 8 elevado ao cubo, porque o expoente 3 também pode ser chamado de cubo. Então, o expoente 2 pode ser chamado de quadrado e o expoente 3 pode ser chamado de cubo. E aí, nesse caso aqui, que você tem 5 elevado à segunda potência, você poderia dizer também 5 elevado ao quadrado, 7 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. E aqui, 8 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo, tá certo? Agora, por que o 2 é chamado de quadrado? E por que o 3 é chamado de cubo? É isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula. Vocês sabem que eu não gosto de chegar e dizer, não, é desse jeito, creia e obedeça. Eu gosto de mostrar por que isso acontece, de onde veio isso, tá bom? Então, para entender de onde veio isso, eu preciso revisar com vocês a noção de área. E para revisar com vocês a noção de área, eu não trabalhei com vocês área ainda esse ano. Área, gente, é medir a área de um objeto, medir a área de uma superfície. Na verdade, a gente mede áreas de superfícies. Mas o que é superfície? Superfície pense em superfície como tudo aquilo que você pode tocar de uma determinada coisa. Aquilo que você pode tocar é a superfície daquela coisa. Então, por exemplo, eu estou tocando aqui na capa do caderno, do livro. Eu estou tocando na superfície da capa do caderno. É a mesa. A mesa é uma superfície, tá certo? Essa parte aqui onde eu estou tocando é a superfície da mesa. Normalmente, a gente também explica a superfície como aquilo onde você pode apoiar alguma coisa. Então, na mesa eu consigo apoiar um copo. No chão, eu consigo me apoiar. Então, o chão é uma superfície. Mas superfície é muito mais do que aquilo onde você consegue apoiar. É tudo que você consegue tocar. O chão é uma superfície, beleza. Ele me apoia, ele apoia a mesa, ele apoia os móveis. Mas ele também, o teto também é uma superfície. E o teto só apoia mesmo as formigas, os bichinhos que conseguem andar em qualquer posição, as aranhas. Mas o teto também é uma superfície, a parede é uma superfície. Tudo aquilo que eu posso tocar, eu gosto de falar assim, tudo aquilo que eu posso tocar é uma superfície. E aquilo que eu posso tocar, que é uma superfície, eu posso calcular a área dela. Para calcular a área, a humanidade há bastante tempo decidiu que para calcular a área, ia calcular a área através de quadrados. Quantos quadrados cabem naquela superfície é a medida da área da superfície. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma superfície retangular e eu dividi essa superfície retangular em quadrados. Cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Como assim? Aqui na lateral desse quadrado tem 1 centímetro, aqui nesse outro lado também tem 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, até porque ele é um quadrado, tem todos os lados iguais. Então, quantos quadrados coube dentro desse retângulo?
De quantos quadrados eu precisei para preencher toda a superfície do retângulo? Eu precisei de 6 quadrados. Então, a gente diz que a área desse retângulo é uma área de 6 quadrados. Só que como esse quadrado eu sei que ele tem um centímetro de lado, aí a gente diz que a área dele é de 1 centímetro quadrado. A gente diz assim, ó, a área desse retângulo vai ser eu disse não, é 6, porque coube 6 quadrados. Então, a área desse retângulo vai ser de 6 centímetros quadrados. Só que você já deve ter visto isso dessa forma, ó. 6 centímetros como expoente 2, 6 centímetros quadrados. E é exatamente nessa aula que nós estamos. Por que o 2 é chamado de quadrado? Tá bom? Não está explicado ainda, só estou mostrando para vocês que esse retângulo tem uma área de 6 centímetros quadrados, porque dentro dele coube 6 quadrados, cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Se fosse uma região maior, se fosse, por exemplo, o piso da nossa casa, bora dizer que isso aqui é a sala da sua casa, que tem 3 metros assim e 2 metros assim. Então, dentro dela coube 6 quadrados, se é metro, cada quadrado desse teria 1 metro de lado. Então, a área da sala seria 6 metros quadrados, porque coube dentro dela 6 quadrados de 1 metro de lado. Tá certo? Eu vou trazer agora outro retângulo. Esse retângulo aqui, ó, já é um retângulo um pouco maior. Bora calcular a área dele? Calcular a área dele é calcular quantos quadrados cabe na superfície dele. Na superfície desse retângulo, dentro do retângulo. A gente já estudou esse ano perímetro. Perímetro é o contorno, mas a área dentro é toda a superfície da figura, tá bom? Então, a superfície, ó, aonde eu posso tocar aqui na figura. Então, a superfície dessa figura, dentro dela, quantos quadrados coube? Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coube 15 quadrados. Cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Então, a gente diz que essa figura é uma figura que tem uma superfície de 15 centímetros, ó, o 2 aí, quadrados. 15 centímetros quadrados. Eu não expliquei ainda porque que o 2 é chamado de quadrado, mas eu vou chegar lá. Gente, bora voltar para essa figura aqui. A gente diz em matemática que esse retângulo seria um retângulo 3 por 2. Por que 3 por 2? Porque ele tem 3 centímetros aqui no lado, ó. Se cada quadrado desse tem 1 centímetro, então aqui embaixo tem 3 centímetros. E ele tem 2 centímetros na lateral. Então, você tem 3 centímetros na base, 2 centímetros na lateral. Então, esse é um retângulo 3 por 2. E a gente escreve isso assim, ó. Esse retângulo, ele é um retângulo que a gente escreve assim, 3 por 2. É assim que a gente escreve. Um retângulo 3 por 2, tá bom? A gente bota desse jeito, 3, 1x, 2. Então, esse é um retângulo 3 por 2. É assim que a gente fala. Só que, ao mesmo tempo, esse 3 por 2 aqui, ele tanto significa as dimensões do retângulo, como ele também significa uma conta de vezes mesmo, uma multiplicação. Aí você faz 3 vezes 2, 6. Esse 6 que você acabou de achar é o total de quadrado que cabe dentro do retângulo. Então, 3 vezes 2, ao todo, 6 retângulos. Então, 3 vezes 2, 6. 6 centímetros quadrados. A mesma coisa o retângulo maior. Esse retângulo maior, quanto tem na base? A base é essa parte aqui de baixo, né? Então, na base tem 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. E na altura? 1, 2, 3. 3 centímetros. 5 por 3. A gente diz que esse é um retângulo 5 por 3. É assim que a gente escreve. Um 5, um x e um 3. 5 por 3. Esse é um retângulo 5 por 3. Então, a gente sabe que ele tem 5 centímetros na base, 3 centímetros na altura. Então, 5 por 3. E, ao mesmo tempo, se você fizer 5 vezes 3, você tem 15. O total de quadrados que coube dentro desse retângulo. 15 centímetros quadrados. O certo mesmo, não é nem escrever assim, 3 por 2 apenas. É escrever 3 centímetros por 2 centímetros. Então, 3 por 2. Tá bom?
que deu 6 centímetros quadrados. E vê só, o quadrado só aparece no final, quando você dá a área. Porque a área, quantos quadrados coube? Né? Aqui eu estou dizendo que tem 3 centímetros na base, 2 centímetros na altura e ao todo 6 quadrados. Então, 6 centímetros quadrados. O 2 aqui está para me dizer isso. Aí agora a gente vai ver com outra figura. Eu vou colocar para vocês aqui agora. Esses aqui, ó. Um quadradinho apenas. Esse outro aqui. E esse outro aqui. Tem mais aqui, mas eu acho que não vai dar tempo não da gente trabalhar. Vou tentar trabalhar pelo menos esses. Tem esse aqui, ó. Mas acho que não vai dar não. Bora parar, bora deixar só isso. Já é o suficiente para vocês entenderem o conteúdo. Então, vê só. Vê só. Você tem assim. Vou começar com essa figura aqui. Essa figura é um quadrado, né? Tem todos os lados iguais, ó. 4, 4. Aí, esse quadrado aqui, a gente diz que ele é um quadrado 4 por 4. 4 por 4. Porque tem 4 na base e 4 na altura. Esse é um quadrado 4 por 4. Se eu quiser saber quantos quadrados coube dentro dele, eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Coube dentro dele 16 quadrados. Então, a área dele é de 16 centímetros quadrados. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu também poderia ter simplesmente multiplicado esse aqui, ó. 4 centímetros vezes 4 centímetros, 4 vezes 4, 16, aí eu venho centímetros quadrados. Mas eu vou chegar aqui, tá bom? Porque aqui o 2 é chamado de quadrado, tô indo. Aí esse daqui, esse quadrado aqui, ele é um quadrado 3 por 3. E a gente escreve assim, 3 por 3. E para saber a área dele, ou eu conto, ou eu faço 3 vezes 3, 9. 9 centímetros quadrados. Era 3 centímetros por 3 centímetros, que deu 9 centímetros quadrados. Esse daqui é um quadrado 2 por 2. Então, 2 por 2 fica desse jeito. Aí, quantos quadrados coube dentro dele? Esse está fácil, né? 4, mas eu poderia só ter multiplicado. 2 vezes 2, 4. Esse aqui é um quadrado 1 por 1. 1 por 1. E 1 vezes 1. Não diga 2, tá? É 1. 1 vezes 1 é 1. Pode ver que dentro dessa superfície só cabe um quadrado mesmo de 1 centímetro quadrado. Eu vou colocar aqui as unidades. O certo é não deixar as unidades de fora de jeito nenhum. Centímetro, centímetro e centímetro quadrado. Agora, veja bem. Eu não estava colocando as unidades para não ficar muita coisa na visão de vocês. Eu vou tirar as unidades por um momento. Só um tempinho. Gente, eu tirei as unidades para ficar mais limpa a visão de vocês, para o que me interessa. O que me interessa é o seguinte, o que foi que os matemáticos perceberam? O que foi que os estudiosos perceberam? Eles perceberam que 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, eu posso escrever isso em forma de potência. Lembra que potência é multiplicação de números iguais? Então, eu tenho aqui isso, ó, uma multiplicação de números iguais. 1 vezes 1 posso escrever em forma de potência. Quem está se repetindo? O 1. Quantas vezes ele se repetiu? 2. Lembra que eu posso escrever assim? 1 vezes 1, 1 elevado à segunda potência. Esse aqui também está se repetindo, uma multiplicação de números iguais. Posso escrever em forma de potência. Então, vai ficar 2 com o expoente 2. Quem se repetiu? O 2. Quantas vezes? 2. Quem se repete aqui? O 3. Quantas vezes ele se repete? 2. Quem se repete aqui? O 4. Quantas vezes ele se repete? 2. Então, eu posso transformar essa multiplicação numa potência. E aí, o que eles perceberam? Rapaz, vê só que interessante. Quando a gente estava lidando apenas com quadrados, todas as vezes eu pude transformar numa potência, e essa potência tem expoente 2. Vê só, 2, expoente 2, expoente 2, expoente 2. Em todas as situações de quadrados, o meu expoente foi 2. Aí eles viram se isso acontecia com outra figura, não aconteceu, só aconteceu com quadrado. Então, bora chamar o 2 de quadrado. Aí, o expoente 2 ganhou o nome de quadrado. E quando o expoente 2 ganhou o nome de quadrado, bora dizer que até então
quando eu queria expressar a área, 4, era colocar assim, 4 centímetros quadrados, com a palavra. Mas a partir do momento que o expoente 2 foi chamado de quadrado, não precisava mais eu escrever a palavra. Eu poderia botar um 2 aqui em cima e ler 4 centímetros quadrados. Tá entendendo? Então, a área, a superfície, aí é quando vem, ó. Aqui é 1 centímetro, aqui também é 1 centímetro, mas a área é 1 centímetro quadrado. Ou seja, cabe 1 quadrado aqui nessa superfície. Nessa daqui, 2 centímetros, 2 centímetros. E a área? A área é dentro. Quantos quadrados coube? Coube 4. 4 centímetros quadrados. Ou seja, 4 quadrados de 1 centímetro de lado. Aí, 9 centímetros quadrados, 16 centímetros quadrados. O 2 ganhou o nome de quadrado e ficou até hoje. E aí, quando a gente estiver trabalhando as potências, tanto eu quanto os professores que vierem nos próximos anos, eles não vão ficar lendo isso aqui, 7 elevado à segunda potência. Até pode, não tem problema nenhum. Mas o mais normal mesmo, o mais comum, a gente já se habituou a isso, é dizer que é 7 elevado ao quadrado. O 2 ficou para sempre mesmo com quadrado. Beleza? Terminei a explicação por que o 2 é quadrado. Agora, bora ver a explicação por que o 3 é cubo. Por que o 3 é cubo? Para falar de cubo, a gente fala de volume, gente. Enquanto que essa daqui foi a explicação de área, superfície, para falar de cubo, eu estou falando de volume. Gente, volume é o espaço ocupado por um objeto, ou por uma pessoa, por um corpo, independente de que corpo seja esse. Um introcô é um corpo. O espaço ocupado por este corpo é o volume dele, tá bom? E aí, para calcular o volume, os matemáticos resolveram que iam fazer isso através de cubos. Os cubos, eles vão determinar o volume das coisas. Quantos cubos cabe dentro de um objeto? Vai determinar o volume daquele objeto. Para vocês terem uma noção aqui, eu trouxe aqui essa caixinha, tá bom? Essa caixinha de um remédio, eu quero saber o volume dessa caixinha. O volume dela, assim, ela é fechada. Qual o volume que ela ocupa? Qual o espaço que ela ocupa? Quanto que ela ocupa essa caixinha? Então, para descobrir o volume dela, eu tenho que saber quantos cubinhos desse cabe dentro dela. Aí eu abri a caixinha e agora eu vou começar a colocar os cubinhos dentro dela. Quantos cubinhos vai caber dentro dela? A resposta é o volume dessa caixinha. Tá bom? Então, eu já coloquei 3 cubinhos. Eu vou dar pausa e vou voltar com o negócio mais adiantado. Adiantei aqui para vocês, ó. Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Ainda cabe mais um cubinho aqui. Então, coube 21 cubinhos no chão. Mas eu já preenchi a caixinha toda? Não. O volume é quantos cabe aqui dentro. Então, bora continuar. Já deu 21. Aí, possivelmente, vai caber 21 de novo agora aqui nessa fileira, né? Se coube 21 embaixo, vai caber 21 agora nessa segunda parte. Já já eu volto. Ó, tô terminando aqui a segunda parte. Como tava na cara, deu 21 de novo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ainda não preencheu a caixinha. Eu vou fazer agora uma terceira fileira, que possivelmente vai dar 21 de novo, né? Eu já tô terminando aqui. 21 de novo, tá bom? E é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, deu 3 fileiras de 21. Dá para eu fechar a minha caixinha. Tá na cara que caberia mais cubinhos. Eu poderia pegar cubinhos, partir eles bem partidinho e sair preenchendo esses espaços aqui, né? Preenchendo aqui por cima também para completar, bem completada a minha caixinha. Cada cubinho que eu fosse partindo e encaixando aqui dentro, eu ia contabilizando também. Mas como eu não consigo fazer isso, então bora parar aqui mesmo, tá bom? Então, deu 3 de 21. 3 de 21, tá bom? 3 de 21, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Então, vamos dizer que aproximadamente foram 63. 63 cubos. É o volume da caixa. 63 cubos, tá bom? Aí,
Fechei a caixa, bora dizer que o volume é aproximadamente 63 cubos. É assim que eu calculo o volume das coisas, vendo quantos cubos cabe dentro dela. Nesse caso aqui, 63 cubos. Aí, quando a gente vai ver o volume das coisas, elas aparecem assim, ó. O cubo tem quantos centímetros de lado? 1 centímetro, né? Então, 63 centímetros cúbicos. 63 centímetros cúbicos. Isso aparece para vocês assim, ó. 63 centímetros cúbicos, com 3 em cima. Por que esse 3 é chamado de cúbico? É o que a gente vai ver agora. 63 centímetros cúbicos foi o volume dessa caixinha aqui, né? Aproximadamente, porque coube dentro dela 63 cubinhos. Então, 63 centímetros cúbicos. Se eu fosse medir o volume da sala, de uma casa, eu ia precisar de cubos maiores, cubos que, em vez de cubos assim, né? Que tem 1 centímetro de lado, eu ia precisar de cubos que tivessem 1 metro de lado. Aí, quantos cubos cabe dentro da sua sala? Do chão ao teto. Cubos grandes, né? Porque se eu for usar esses cubinhos aqui, eu vou passar uma eternidade. Eu precisaria de cubos grandes, cubos de 1 metro de lado. Então, quantos cubos couber é o volume da sua sala, tá bom? Por isso que volume se mistura muito com capacidade, porque, de certa forma, é quanto cabe dentro do objeto. Só que em cubo, capacidade é em litro, tá bom? Só que tem como eu transformar cúbicos em litro. Eu tenho como transformar 63 centímetros cúbicos, quanto seria se fosse em água? Só que isso não é a aula de hoje, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, alguns cubinhos, bem bonitinhos, bem fofinhos. Ó, esse cubo aqui, este. Eu trouxe mais, mas só vai dar pra gente ver esse aqui. A minha aula já tem que encerrar. Então, ó, eu nem fiz a correção. Eu trouxe esses 3 cubos. Veja bem, tem gente que quando eu pergunto assim, rapaz, quantos cubos tem aqui? Aí tem gente que diz assim, tem 3, professora. Não tem 3. Você está vendo 3 faces do cubo, mas ele só tem aqui um cubo. É feito esse aqui que eu estou pegando aqui, ó, que é de madeira. Isso aqui é um cubo só, tá certo? Agora esse cubo meu, ele tem várias faces, ele tem 6 faces. A de cima e a de baixo, a da direita e a da esquerda, a da frente e a de trás, tá bom? Então, ele tem 6 faces. Nessa figura aqui, você está vendo 3. Mas você tem que visualizar aí na sua cabeça a face de baixo. Bora dizer que a de cima e a de baixo são azuis, a da frente e a de trás são vermelhas, e a da direita e a da esquerda são amarelas. Então, teria 2 azuis, 2 vermelhas e 2 amarelas. Você só está vendo um de cada. Mas o que você está vendo são as faces do cubo. Mas quantos cubos você tem aqui? Você tem um cubo, tá bom? E quantos cubos você tem aqui? Isso daqui já dá mais uma confusão, né? Mas você tem que visualizar, ó, que isso aqui é um cubo só. Isso é um cubo só. Então, esse é um cubo, debaixo dele eu tenho outro. Então, 2. Aqui eu tenho outro já, 3. Aqui embaixo, 4. Aqui nessa parte aqui, daqui para cá, ó, você tem 4 cubos. Aqui atrás, você vai ter 4 também. Para fazer uma figura como essa, usando meus cubinhos de madeira, ó, essa parte aqui, vou mostrar assim para vocês, ó, essa parte aqui, com 4 cubos, é essa daqui, da frente, tá bom? 4 cubos. Aí, para fazer essa de trás, eu vou precisar de mais 4. Mais 4 cubos, para colocar aqui. Deixa eu pegar um cubinho mais bonitinho. Ó. Eu fiz a figura que tá aqui. Tá certo? Mas eu preciso de quantos cubos? 4 na frente, 4 atrás. Embora que esse cubo aqui, no desenho, a gente não vê nada dele, né? Esse cubo aqui, a gente não vê nada dele no desenho. Mas a gente tem que visualizá-lo. A gente tem que saber que ele existe. Você até vê. Você vê aqui um cubo, outro embaixo dele 2, esse aqui 3, 4. Você vê esse aqui um pedaço desse, 5. Você vê 2 pedaços desse, 6. Você vê um pedaço desse, 7. 7 cubos você consegue ver ainda alguma coisa dele. Mas o bichinho aqui de baixo, ó, esse danadinho aqui, a gente não vê nada dele. Mas ele está lá.
Se ele não estivesse, esse aqui, ó, não ficaria. Eu vou tirá-lo. Ele não fica, ele cairia. Ele vai cair. Ó, tirei o cubo que estava lá, que ninguém vê o bichinho. Ó, esse cubo aqui, ele vai estar flutuando? Não vai, ele cai. Tá bom? Então, mesmo você não vendo, mas você tem que visualizá-lo na sua cabeça. Então, aqui eu tenho 8 cubos. Nessa daqui, quanto mais cubos a gente vai colocando, mais difícil vai ficando de calcular, né? Nessa daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui na frente, nessa parte aqui da frente, eu tenho 9. Então, gente, aqui no meio, eu também vou ter 9. E aqui atrás, eu também vou ter 9. Mesmo que eu não esteja vendo eles. Mas eu tenho que entender que o que eu estou vendo aqui na frente, também vai existir aqui no meio, também vai existir aqui atrás. Então, ao todo, eu tenho 9. No meio, 9 dá 18. Atrás, 9 dá 27. Aqui eu tenho 27 cubinhos. Do jeito que para fazer essa figura eu precisei de 8, para fazer essa daqui eu ia precisar de 27. Tá bom? Agora, como representar isso com número? Para representar isso com número, a gente faz assim, ó. A gente calcula quantos cubos tem aqui, a gente calcula assim, ó. A gente vê quantos tem aqui embaixo. Quantos centímetros tem aqui embaixo? 1, 2, 3. E na frente, aqui nesse lado aqui agora, 1, 2, 3. Então, 3 por 3. E na altura, 1, 2, 3. A gente tem que olhar as 3 dimensões. A frente, a lateral e a altura, que a gente chama de largura, comprimento e altura. Então, esse é um cubo 3 por 3 por 3. 3 por 3 por 3, tanto é o nome desse cubo, como também com isso aqui eu descubro o total de cubo que tem aqui. É só fazer, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Lembra que tinha dado 27? Então, esse cubo aqui tem 27 centímetros. E eu só quero colocar um M aqui. Cúbicos. E como é que se escreve isso? 27 centímetros cúbicos. Por que o 3 é chamado de cubo? É isso que eu estou tentando explicar. Esse cubo aqui, que cubo é esse? Esse é um cubo 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2. Por que ele é um cubo 2 por 2 por 2? Tem 2 na frente, 2 na lateral e 2 na altura. 2 na largura, 2 no comprimento e 2 na altura. E aí, ó, se eu fizer 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Lembra que aqui tinha dado 8 cubos? E esse aqui é um cubo 1 por 1 por 1. 1 vezes 1 vezes 1. Ele tem 1 na largura, 1 no comprimento e 1 na altura. E 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, só tem um cubo aqui mesmo. Aí, o que foi que eles perceberam? Do jeito do outro, ó, eu posso transformar isso aqui numa potência. Quem se repete? O 3. Quantas vezes ele se repetiu? O 3. Quem se repete aqui? O 2. Quantas vezes ele se repetiu? O 3. Quem se repete aqui? O 1. Quantas vezes ele se repetiu? 3. E aí eles foram vendo que toda vez que se tratava de cubo, sempre davam uma potência de expoente 3. Aí eles disseram, então vamos chamar o 3 de cubo. E ficou. Ficou até hoje. O 3 é chamado de cubo. Então, eu posso dizer que isso aqui é 1 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo. Ou cúbicos, como é o caso aqui de 27 centímetros. Eu não digo cubo, eu digo cúbicos. 27 centímetros cúbicos. Então, como eu falo demais, eu gastei a minha meia hora e não fiz a correção do exercício. Mas, pelo menos, eu espero que vocês tenham entendido por que o 3 é chamado de cúbico ou cubo e por que o 2 é chamado de quadrado. O objetivo mesmo meu era que você entendesse isso. O 2 chamado de quadrado, tá bom? É o quadrado. E o 3 chamado de cubo, tá bom? Vou fazer outro vídeo com a correção do exercício agora. Até já!